Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A Organização Mundial da Saúde apoiou a iniciativa para suspender as patentes da fabricação de vacinas contra o Covid-19. Na Colômbia, lideranças sindicais seguem recebendo ameaças. E o movimento sindical internacional lançou uma ação de solidariedade ao Haiti. Segundo a CEPAL, Colômbia, Honduras e México são os países mais perigosos para os ambientalistas. Para o editorial desta semana, receberemos Jordânia Urenha, secretária de Políticas Sindicais e Sociais da CSA. Este 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, lembramos das companheiras que deram suas vidas pelas conquistas que temos hoje e reconhecemos as que atualmente fazem parte da luta pela construção de um mundo efetivamente justo e solidário, com equidade e igualdade de direitos, oportunidades e perspectivas. Desde o sindicalismo das Américas, reforçamos a luta pelo trabalho decente para todas e todos, pela liberdade, pela democracia plena e participativa. Nós, mulheres trabalhadoras, nos mobilizamos pelo fim da violência e pela ratificação em todos os países da Convenção 190 da OIT sobre a violência e o assédio do mundo do trabalho. Nos mobilizamos para que nossas vozes sejam ouvidas, para exigir o respeito às nossas vidas e aos nossos corpos, para que o cuidado seja reconhecido como responsabilidade do Estado, bem como necessário seja realizado para que a corresponsabilidade familiar seja um fato nos lares e na sociedade. Seguiremos lutando contra o modelo capitalista, machista e patriarcal que desencadeia tanta violência contra as mulheres. Seguiremos trabalhando para garantir e proteger nossos direitos como mulheres trabalhadoras por uma proteção social universal com perspectiva de gênero. Em qualquer lugar que estejam, as mulheres trabalhadoras das Américas, unidas pelas lutas feministas, seguirão avançando, lutando em memória das que já não estão, junto às nossas colegas que nos acompanham ombro a ombro e pelas atuais e novas gerações de meninas e mulheres que seguirão erguendo as bandeiras da igualdade e da justiça social em nosso continente. No mundo, a pandemia de coronavírus causou a perda de mais de 1/3 das aulas escolares. A ONG Save the Children informou que cerca de 112 milhões de crianças perderam uma média de 74 dias de aula desde o início da pandemia. O número representa mais de 1/3 do ano letivo. A análise baseada em dados de 194 países aponta que os principais motivos foram o fechamento de escolas e a falta de acesso à internet. O estudo alertou para a profunda desigualdade existente entre os países desenvolvidos e pobres com relação ao acesso à educação. A diretora da Save the Children na América Latina e Caribe, Vitória Ward, alertou sobre o impacto da falta de aulas no médio e longo prazo para os países da região. Segundo ela, os efeitos da ausência de aulas também serão sentidos na economia, principalmente nos países mais pobres. Os efeitos na economia dos países podem ser enormes se houver uma geração que perdeu efetivamente 1 ano ou 2 anos, porque cerca de 1/3 dos países da América Latina e Caribe ainda não possuem um retorno às aulas programado. Apesar da busca dos governos para garantir o ensino à distância, as medidas decretadas não foram suficientes, por falta de acesso à internet, entre outros pontos. Além da ausência às aulas, as crianças ficam mais expostas à violência nas ruas, dentro dos núcleos familiares, e esses fatores têm gerado transtornos psicoemocionais.
A situação das crianças na América Latina deve ser priorizada durante a crise do coronavírus, juntamente aos demais segmentos populacionais de risco. Reverter o déficit educativo demandará que os governos realizem de forma coordenada, com a comunidade internacional, investimentos em educação e proteção social. E o Movimento Sindical Internacional lançou uma ação em solidariedade ao Haiti. Representantes do Movimento Sindical Internacional, convocado pela Confederação Sindical Internacional e pela Confederação Sindical das Américas, se reuniram para discutir a campanha Ação Solidária com o Povo Haitiano. Durante o encontro, dirigentes sindicais haitianos denunciaram a situação crítica pela qual atravessa o país. Jean Bonal Fatal, presidente da Confederação dos Trabalhadores dos Setores Público e Privado do Haiti, apresentou um relatório sobre o cenário de violações aos direitos humanos e violência contra líderes sindicais e sociais no Haiti. Há um clima de insegurança alarmante, um ataque sistemático a sindicalistas e opositores. Também existe um quadro sistemático de violências contra as mulheres, um clima de terror no Haiti fomentado pelo governo com uma velha ditadura. Representantes do movimento sindical de diferentes partes do mundo denunciaram as organizações internacionais e governos que apoiam o regime de Jovenel Moïse, que governa de forma ditatorial e que tem causado níveis de corrupção endêmica nunca vistos desde o fim do regime de Duvalier em 1986. Nesta acción que consideramos totalmente equivocada, están apoyando directamente al dictador Moïse, porque así hay que llamarlo en este momento, él es un dictador. ¿Por qué? Porque hace un año disolvió el Parlamento, ahora despidió a toda la Corte Suprema de Justicia y apresó a uno de los jueces. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es otra cosa que una dictadura. Qué bueno que nos podamos encontrar en esta ocasión, ¿no? Con fines de solidaridad para fortalecer esta necesaria solidaridad que amerita, ¿no? Esta difícil situación a la que está siendo sometida el pueblo hermano de Haití. Sin lugar a dudas, en estos momentos es cuando debemos decir presente, como históricamente lo hemos hecho desde el movimiento sindical ante un pueblo que ha sido saqueado, que ha sido abusado constantemente, como lo es Haití. Continuando no Haiti, uma matéria exclusiva para o CCA-TV mostra que as ruas de Porto Príncipe foram tomadas por manifestantes contra a ditadura de Jovenel Moïse. Sans incident, la grande marche pacifique s'est déroulée à Port-au-Prince le dimanche 28 février. À l'initiative du secteur religieux et des organisations de la société civile, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues contre l'insécurité, mais aussi et surtout contre la dictature instaurée par le pouvoir en place. Rameaux et pancartes en main, la mobilisation a démarré à partir de 2 points de rassemblement. Pendant tout le parcours, les manifestants ont proféré des paroles amères à l'endroit de Jovenel Moïse, dont le mandat constitutionnel a pris fin le 7 février dernier. Pas même un nœud enflammé cette fois. L'ambiance était de bon enfant pendant cette marche. Mais la situation peut tourner en vinaigre si Jovenel Moïse persiste à ne pas vouloir quitter le pouvoir, selon ce citoyen. Nous-mêmes, comme jeunes garçons, comme peuple, nous disons, Madame Lalim et communauté internationale là, encore, les Haïtiens toujours été pacifiques. Et dit Madame Lalim, si la prend compte de notre grammaire, je dis à la dit combien de monde qui là. Et n'a dit, bon dimanche qu'a privé, et pas pacifique là pied. Bon dimanche qu'a privé, peuple, mais devoir le pauvre, laisse ça. M'pas qu'on a dit son peuple qui baba. Jusqu'à présent, nous même quand tu vas rouler tout le monde a marché, il y a la communauté nationale une leçon. Et n'a dit Jovenel, s'il quitte, il dimanche qui arrive, peuple ça prend la rue. La communauté internationale était la principale cible de cette manifestation de la société civile. Encore une fois, les voix s'élevaient pour demander aux pays amis d'Haïti de ne plus supporter Jovenel Moïse, dont la gouvernance est entachée de scandales de corruption, de massacres et de décisions anticonstitutionnelles. C'est aussi la position de l'activiste James Beltis. Nous sommes là pour nous dénoncer la communauté internationale là, qui vient dire qu'elle vient supporter la démocratie en Haïti. Qui supporter et puis qui a un appui technique
à une dictature féroce qui n'a pas peur de passer de porte dans le coup de monde pour les filles kidnapper pour étrangler, qui a kidnappé les gens, qui a crasé l'institution, qui a persécuté tout le monde qui n'a pas dit même bagarre ensemble avec eux. Nous, dans la rue, nous venons dénoncer ça et nous demandons pour tout le peuple haïtien camper pour ne pas quitter le pays dans la boue. Fortement contesté, le gouvernement se montre de plus en plus impuissant face à ce fléau qui appauvrit les classes moyennes en Haïti. Yannick Joseph est une ex-agent de la police nationale. Pour l'ancienne présidente du syndicat de la police, seul un soulèvement général peut libérer le pays. Nous avons marché côte à côte ensemble avec la jeunesse pour nous faire bataille là. Côte à côte nous avons marché pour nous goumer, pour libérer le pays. Je ne dis pas nous pas peur. Nous c'est la jeunesse. Nous prenons forme valse qui kembe nous, dans dictature, dans kidnapping, dans misère, dans crasse, dans grand. Yannick Joseph qui signe d'elle. Quelques heures avant le rassemblement du 28 février, au moins 5 cas de kidnapping étaient enregistrés, dont une tentative ratée tournée en assassinat. La victime, le docteur Ernst Paddy, un pédiatre de 63 ans très reconnu à Port-au-Prince. Dans la foulée, des partis politiques proches du pouvoir continuent de réclamer des élections avec un conseil électoral provisoire qui ne fait pas de consensus, un climat sécuritaire marqué par la terreur. E na Colômbia, lideranças sindicais seguem recebendo ameaças de morte. A Central Unitária de Trabalhadores da Colômbia, CUT, denunciou a ameaça de morte recebida por Javier Bermúdez, presidente da Seção Atlântica, a organizações internacionais e nacionais de direitos humanos. A CUT exigiu que o governo colombiano proteja a vida do sindicalista por meio de uma carta. Exigimos garantias para o exercício do direito constitucional de associação sindical e que se proteja a vida de Javier Bermúdez, que tem liderado a defesa dos direitos dos trabalhadores, especialmente no setor da saúde, violados pelo governo e empresários, sem qualquer consideração nesta pandemia, bem como a defesa dos acordos de paz firmados entre o governo e as Farc. E o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, foi denunciado por esterilizar pessoas de comunidades pobres durante o seu mandato. No Peru, a promotoria denunciou o ex-presidente peruano Alberto Fujimori e seus ex-ministros de saúde Eduardo Chong, Marino Costa e Alejandro Aguinaga, suspeitos por forçar a esterilização de mulheres andinas com a justificativa de reduzir a pobreza no país. O programa de esterilizações criado por Fujimori causou a morte de 18 mulheres e outras 1.300 ficaram com sequelas das intervenções cirúrgicas. As vítimas eram, na maioria, camponesas e mulheres dos povos quechuas e morreram após complicações com procedimentos de ligação de trompas sem o cumprimento de protocolos médicos. O fiscal Pablo Espinosa destacou que o objetivo das esterilizações da população mais vulnerável era reduzir a pobreza e que, para conseguir isso, o executivo elaborou artifícios jurídicos para evitar a futura responsabilização por eventuais complicações. Ao mesmo tempo, as equipes de saúde estavam condicionadas a cumprir metas de esterilizações em troca de bonificações. Segundo as investigações, mulheres foram ameaçadas e até subornadas para aceitar as cirurgias. Marcado por denúncias de corrupção e de violações aos direitos humanos, esse episódio se soma ao histórico de atrocidades cometidas por Alberto Fujimori no Peru. E segundo a CEPAL, Colômbia, Honduras e México são os países mais perigosos para os ambientalistas. Colômbia, Honduras e México são os países mais perigosos para ambientalistas e jornalistas envolvidos com esses temas. Os setores onde mais ocorreram assassinatos de defensores ambientais são a mineração, o agronegócio e o problema do desmatamento, disse José Luis Samaniego, diretor da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Humanos da CEPAL. Samaniego destacou que a América Latina está chegando ao limite em termos de degradação do solo, afetando cerca de 60% do continente. A região tem o maior índice de perda da biodiversidade do mundo, perdendo mais de 5% da cobertura florestal nos últimos 25 anos. Esses indicadores fazem com que a América Latina seja cada vez mais vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, resultando no aumento de fenômenos extremos presenciados nos últimos anos.
E a Organização Mundial da Saúde apoiou uma iniciativa para suspender a patente da fabricação das vacinas contra a Covid-19. Índia e África do Sul apresentam um projeto de suspensão das patentes de fabricação de vacinas contra o coronavírus. A proposta está atualmente em discussão na Organização Mundial do Comércio e implicaria no aumento da produção e diminuição dos preços dos imunizantes e medicamentos contra o coronavírus. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, apoiou a proposta de suspensão de patentes de vacinas, tratamentos e outros instrumentos de saúde contra a Covid-19. Segundo o diretor-geral, é hora de usar todas as ferramentas de que dispomos para poder aumentar a produção, o que inclui a transferência de licenças e a isenção de direitos de propriedade intelectual. E no Brasil, Jair Bolsonaro minimiza a crise sanitária enquanto o país bate o recorde de mortes. Jair Bolsonaro, mais uma vez, minimizou a crítica situação que vive o sistema sanitário no Brasil pela pandemia. Fazendo uso das redes sociais, Bolsonaro disse que a saúde no país sempre teve problemas e acrescentou que a falta de UTIs era um deles. A manifestação nas redes ocorreu somada a uma notícia publicada há 5 anos que tratava da falta de vagas nas unidades de tratamento intensivo no país. Bolsonaro também manteve o discurso de que o fechamento do comércio gerará desemprego em massa e trará consequências desastrosas para o Brasil. Diversas cidades do país adotaram medidas de isolamento mais drásticas diante do avanço da pandemia e da falta de leitos nos hospitais. Em Brasília, alguns comerciantes se manifestaram com buzinaços pedindo a suspensão das medidas impostas pelo governador Ibanez Rocha. O Brasil é considerado o novo epicentro da pandemia no mundo e já acumula mais de 255 mil mortes por Covid-19 e 10 milhões e meio de contágios. E na Argentina, o presidente Alberto Fernandes anunciou que vai investigar o empréstimo com o FMI contraído pelo governo Macri. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, participou da abertura do ano legislativo com um discurso otimista sobre a recuperação econômica do país e anunciou que instruirá uma ação criminal pelo endividamento durante o governo de Maurício Macri com o Fundo Monetário Internacional. Segundo o presidente, foram instruídas as autoridades competentes para iniciar formalmente uma ação criminal, com o objeto de determinar quem foram os autores e participantes da maior administração fraudulenta e do maior desvio de recursos que a memória recorda. O atual governo negocia com o FMI os requisitos para devolver os empréstimos contraídos por Macri no ano de 2018, motivado pela forte desvalorização do peso argentino somada à recessão econômica. Segundo Alberto Fernandes, uma dívida contraída por um governo irresponsável que obteve um crédito aprovado a seu favor por motivos absolutamente políticos e merece uma revisão e um tratamento adequado no momento de sua negociação. O acordo futuramente alcançado com o Fundo Monetário Internacional será resultado de análises de todos os requisitos e as negociações serão realizadas com absoluta consciência e com a firmeza de sempre e, ao mesmo tempo, sem se apressar. Roberto Fernandes assegurou que o FMI impulsionou a emissão do empréstimo com o maior da história do organismo, para favorecer Macri na busca de sua reeleição. Essa foi a segunda vez que o presidente Alberto Fernandes discursa no parlamento. Este ano, parte dos legisladores participaram presencialmente e diversas autoridades do governo, além de embaixadores e convidados, participaram do ato de forma virtual. E os entregadores de aplicativos se manifestaram em frente à sede da Comissão Europeia. Sindicatos de entregadores, trabalhadores de plataformas digitais e autônomos se manifestaram em frente à sede da Comissão Europeia, em Bruxelas. A ação foi realizada por melhores condições para os trabalhadores de empresas como a Uber, Deliveroo e Globo, para denunciar a falta de um canal de diálogo com a Comissão Europeia. O grupo de entregadores denunciou que as grandes plataformas digitais estão gastando milhões de euros para fazer lobby junto à Comissão Europeia.
porta-voz do Sindicato de Autônomos, Martin Williams, recordou que muitos países europeus reconheceram que os trabalhadores de plataformas estão sendo constantemente controlados e vigiados pelos aplicativos de seus celulares, algo que deveria transformá-los em assalariados e não em autônomos. O reconhecimento do vínculo de trabalho é a principal reivindicação das associações, sob o lema Plenos Direitos para os Trabalhadores de Plataformas. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou o seu apoio aos trabalhadores do Alabama. Eles votarão sobre a criação de um sindicato. Essa e outras notícias no próximo bloco. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou o seu apoio aos trabalhadores do Alabama que realizarão uma votação para formar o seu sindicato. Segundo Biden, os sindicatos colocam o poder nas mãos dos trabalhadores, nivelam o campo de jogo, dão voz e força na luta pela saúde, segurança, salários mais altos, além de garantir proteção contra a discriminação racial, assédio e outras violências. O programa COVAX, patrocinado pela OMS juntamente com a Aliança para Vacinas Gavi e a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, a CEPI, tem este ano a meta de distribuir pelo menos 2 bilhões de doses da vacina contra a Covid-19 em todo o mundo, mais de 1 bilhão delas em países pobres. E o governo italiano reafirmou a sua vontade de encontrar uma solução para a companhia aérea Alitalia, que se encontra em processo de falência desde maio de 2017 devido a problemas financeiros. A companhia aérea vem pagando os salários de seus 11 mil trabalhadores com atraso há meses pela falta de recursos. E na Nicarágua, 80 animais silvestres foram liberados pelo Zoológico Nacional para o seu habitat natural. Mais de 83 animais silvestres foram liberados pelo Zoológico Nacional da Nicarágua e levados para uma fazenda com mais de 2.000 hectares repletos de uma densa floresta tropical. De acordo com Eduardo Sacassa, diretor do zoológico, atualmente liberaram-se cerca de 85 animais, entre coelhos, falcões, raposas e outras espécies. Todos esses animais foram resgatados de atividades ilegais ou de maus tratos e devolvidos à natureza com treinamento prévio para assegurar a sobrevivência dos exemplares. Mais uma vez, o combate ao comércio internacional e ilegal de animais surte resultado, e animais que foram resgatados estão agora devolvidos ao seu habitat natural. Em setembro de 2020, uma ação semelhante foi realizada pelo zoológico. Mais de 50 papagaios foram resgatados dos maus tratos e abandono e devolvidos à natureza. Vendem animais em comércios e falta fiscalização e denúncias por parte da população que dificulta a defesa do meio ambiente. O Zoológico Nacional da Nicarágua conta com o Centro Nacional de Resgate, que a cada ano treina centenas de animais e realiza dezenas de liberações em áreas privadas e em reservas ecológicas da Nicarágua. E na Antártida, o desprendimento de um iceberg de grandes proporções chama a atenção dos cientistas. E um enorme iceberg de cerca de 1.200 km² está se desprendendo da Antártida quase 10 anos após a identificação das primeiras fissuras no gelo por cientistas. O bloco está localizado a menos de 20 quilômetros da estação britânica Raleigh 6, na qual trabalham 12 pesquisadores que foram evacuados previamente durante o mês de fevereiro. Na última década, já foram registrados outros 2 grandes abismos formados na plataforma Brunt. O iceberg em desprendimento tem uma área equivalente à região metropolitana de Londres, alerta um dos pesquisadores. Para a pesquisadora Jane Francis, há 2 opções. Ou o primeiro iceberg se afasta ou encalha e permanece próximo à plataforma de gelo de Brunt. Os investigadores buscam identificar as razões do aumento de desprendimentos na Antártida. Há indícios de que o aquecimento global possa intensificar o processo de degelo, o que poderá impactar na biodiversidade marinha e nos níveis dos oceanos no futuro.
Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.